Oi pessoal, aqui é o Rodrigo no Kitnet HQ e hoje eu vou trazer uma obra para vocês grande, muito grande, um ônibus. O ônibus do Batman preto e branco, né, que saiu uma fortuna, é gigantesco, tem 906 páginas, todas ou quase todas em preto e branco, né? Um álbum que é bem interessante, ainda que eu vou tirar aqui a capa porque senão fica bem difícil para manusear. É um álbum que é muito interessante, como eu estava dizendo, ó, a capa aqui, contra a capa. Ele é muito interessante, mas ele não é de todo regular, obviamente. Nós temos 104 histórias curtas do Batman aqui dentro, né? Então, mais ou menos, as histórias têm entre 8 e 10 páginas, assim, um pouco menos, umas de 6, umas de 7, né? Entre 6 e 10 páginas são as histórias. Então são mini contos desatrelados de qualquer cronologia. Então, cronologia que não vale, o que é muito legal, porque a cronologia acaba estragando, eu acho, em muitos momentos ela estraga as coisas. E é um álbum que, pô, vale a pena você ter, é caro, então vale a pena você pegar uma promoção e tal, mas tem que dar uma garimpada legal. E é aquele esquema, né? Você tem vários artistas com vários desenhistas, com vários escritores, e eles são mapeados pelo editor, então eles recebem convite para fazer esse álbum. E quando eles recebem o convite, além do convite, eles recebem também a carta branca para fazer o que quiserem com o álbum, o que quiserem com a história, né, em questão. Desde que, e essa é a única coisa que é pontuada, seja em preto e branco. O que em boa parte das vezes é uma coisa bem legal, né? A arte em preto e branco, em boa parte das vezes, fica muito bacana. Em algumas outras vezes, nem tanto. Inclusive, aliás, acho que a principal que não é tão legal, eu estou tentando encontrá-la aqui, mas não é muito fácil encontrar nem no... Eu devia ter marcado isso antes, mas não o fiz. Que não é fácil encontrar nem no sumário, que dirá na hora que está manuseando, né? Que é, e isso é uma... pode ser um pouco polêmico, o Alex Ross. Acho que encontrei aqui, ó. O Alex Ross fazendo... Como ele tem uma arte muito parada, muito estática, é linda de morrer, mas parece um quadro. Então, como a arte do Alex Ross não tem muito movimento, no preto e branco de quadrinho não ficou. A arte dele colorida eu acho linda, espetacular, maravilhosa, mas no PB eu acho, e você não precisa discordar, não precisa concordar comigo, pode usar o espaço aqui embaixo para educadamente discordar, eu não curti a arte dele. Tem alguns outros, e daí tem uma outra questão também, do pai do Hellboy, né, o Sr. Mike Mignola, que é o único cara que usa cor numa proposta que deveria ser preto e branca. Então também me incomodou um pouco, sabe? Porque se a regra é vamos fazer preto e branco, então vamos fazer preto e branco, né? A regra que vale em um vale para todos. Daí uso, sabe, picaretear com a regra me incomoda um pouco. Gil Thompson também acabou fazendo uma coisa tipo como se fosse um jornalzinho, então é mais texto, é menos quadrinho. Mas aí é uma outra proposta. De qualquer forma, é uma obra que não é óbvio, né? Tem 104 histórias. Não vão ser todas que vão ser legais. Mas eu acabei selecionando algumas, né? E daí depois vocês colocam aí nos comentários quais que são as mais legais para cada um de vocês. E assim, a mais legal de todas, e eu vi, era o desenho do Simon Bisley. Pô, por um acaso eu abri essa. Eu abri bem essa aqui. Pô, o desenho do Simon Bisley, essa é a melhor história. Cara, a história do Simon Bisley é a melhor história. Quando eu fui ver, porque eu fiz uma colinha para gravar isso aqui, quem escreveu essa história do Simon Bisley é o Neil Gaiman. Então, como diria o Lieber, aquele puto do Neil Gaiman fez de novo. Ele fez a melhor história dessas 104, para mim,
é a do Neil Gaiman. E o mais interessante é que eu não sabia que ela era do Neil Gaiman. Né? Eu fui lendo e tal, e pô, aquela do Simon Bisley, porque o desenho do Simon Bisley, né, o cara que fez o Lobo, fala, porra, aquela é mais legal. Aí eu fui ver, e é a história do Neil Gaiman. Daí você fala, puta, o cara é outro nível, né? Uma outra história que eu gostei bastante também, e sim, eu estou colando aqui, é do Alex Garland com o Sean Phillips, que é de uma senhora, uma velhinha, que vai pro topo do prédio tirar uma foto do pôr do sol. Cara, é uma história que toca o coração. Porque assim, uma das coisas que me incomoda, que não é que me incomoda, mas que deixa a coisa mais legal, é quando tiram o Batman do ambiente dele. Porque o ambiente do Batman, ele lá bate no bandido, o Coringa pela 84ª vez é morto, e daí depois não morre, daí, sabe, é chatice. Tudo igual o tempo inteiro. Quando os caras, nesse tipo de trabalho, tem muitos trabalhos que saem do comum do Batman. E esses que saem do comum são os que me pegam, são os que eu acho, porra, o cara usou o personagem de um outro jeito. E daí essa história do Simon Bisley com o Neil Gaiman é sensacional, porque eles usam o Batman e o Coringa de uma forma muito diferente. A história do Alex Garland com o Sean Phillips, da velhinha que vai tirar a foto do pôr do sol, também mostra um outro Batman, que é super legal. E daí você tem algumas coisas de temas também, né? O quadrinho do Brian Bolland, além de ser lindo, pô, Brian Bolland cara, desenha demais. Além do desenho, é uma história que você não acredita que o cara fez essa história, assim. Então também tira o Batman de um lugar e coloca ele em outro lugar, assim, que é um garoto contando uma história. É muito massa. Você tem várias histórias com uma conotação mais social, né? Tipo, o Bill Sienkiewicz vai fazer uma história que é um garoto que tá apanhando do pai. E o Batman vai falar, opa, você não vai bater nesse garoto. E daí tem todo um diálogo do pai, porque precisa educar para ser macho. E o Batman fala, não é assim que se educa. É muito legal, assim, né? Tem algumas que vão mais pro terror, né? Tipo o Alan Grant com o Henrique Breccia, o filho do outro Breccia, que faz os pesadelos do Batman, que o desenho do cara dá umas coisas assim, né? Dá um incômodo, assim. Tem também uma outra de terror, é do morcego humano, né? Que é do Dan Didio e do J.G. Jones, né? Que daí também tem os desenhos, que é sensacional, e é uma história de terror com um final estranho. O Blair Butler, com o Chris Weston, faz também de uma historinha meio de terror, mais ou menos de terror, suspense, de uma mulher que desenhava na cadeia, que é muito interessante, né? E assim, e daí voltando aqui, uma outra que é muito legal, de um tema mais social, é uma que é feita pelo Scott Patterson e pelo Daniel Zizulation. Eu não sei como fala, porque é um Z que tem um circunflexo ao contrário, eu não sei como se pronuncia, mas é o Scott Peterson, junto com o Daniel alguma coisa, que é um menino com um avô negligente. Só que não é isso que vocês estão pensando, né? Não é o avô que está batendo no garoto, né? O avô foi negligente, e daí tem toda uma história, putz, e é tocante, assim, tocante. Além disso, tem aquelas histórias que são mais de comédia, que eu adoro, que daí tira o Batman daquele lugar comum dele, né? Então você tem o Ty Templeton com a Marie Severin fazendo uma comédia tipo a Mad, sabe? O Batman tipo na Mad, assim, muito engraçada, né? Dá pra dar umas risadas. O Chris Claremont faz uma história de... não sei se é de humor, mas é o Chris Claremont com o Steve Rude, que o Batman vai virar babá, né? Então o Bruce Wayne vira babá. E daí, como é que o cara que é todo fortão e bate nos vilões, como é que ele cuida de duas crianças, né? É tipo um Tira no Jardim de Infância melhorado. Muito melhorado. O Paul Dini, cada vez que o Paul Dini aparece, acho que ele aparece 2 ou 3 vezes, é a Arlequina e a Era Venenosa, né? Que é a personagem dele junto com uma outra que ele encampou, né? E tem uma delas que é a do Paul Dini com o Ronnie Del Carmen, que são elas disputando beijos,
no Arkham, né? A Era fala, eu pego o beijo de quem eu quiser, te pago $1. Daí a Arlequina fala que do pudinzinho ela não vai arrancar um beijo, né? E é bem divertido. O final é muito bom, né? Tem uma outra... Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que é de piada. Sim, tem a do Kino Temperance com Nathan Fox, que não é uma piada, ou mais ou menos não é, porque é um menino que o Batman encontra, uma criancinha de colo, que ele encontra, ele tem que lutar com a criança no colo. Então, supostamente, não é uma piada, mas é. Quando chega o final e você descobre por que o garoto está lá, né? Porque o garoto foi deixado para o Batman. Batman, cuide do meu filho. Daí você vai descobrir o porquê, dá umas risadas, assim, é bem divertido, assim. Daí a gente tem também algumas outras histórias que são mais tocantes, né? Tem a do Mark Schultz com o Claudio Castellini, que é o Batman tomando uma babada do Superman. Muito legal o motivo pelo qual ele toma uma babada e tal, e a relação tensa entre os dois, né? Também tira o Batman um pouco, não muito, mas tira ele um pouco daquele lugar comum. E tem uma outra que é muito bonita, que é do Danielle Dwyer com o Scott Morse, que é o Alfred conversando com o Jason Todd morto. Isso que é legal de não ter cronologia também. O Jason Todd, nessa historinha, ele morreu, né? Como as pessoas morrem. E daí é o Alfred imaginando como seria conversar com o ex-Robin, né? O Jason Todd, que está morto. E daí tem uma outra história também que eu adorei, que é do Ryan Hughes, que é uma história de metalinguagem e semiótica. Acho que eu vou usar na minha aula de semiótica, eu vou usar um trecho dessa história. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar usar um trecho dessa história, porque ele fala semiótica de verdade mesmo. Né? A linguagem é o que nos forma. Pai, se você roubar a linguagem, o que acontece? Eu não sou mais ninguém sem linguagem. É muito legal. É muito legal. Então, essas aqui acho que foram todas as que eu selecionei. Então, assim, eu selecionei aqui 14 histórias para comentar. São 104. Então tem muita coisa para ser explorado aqui. Muita coisa mesmo. A maior parte, a gigantesca maior parte, é muito bem desenhada e muito bem escrita. Algumas coisas ficam no lugar comum, outras são um pouco frustrantes. Mas assim, de 104, vamos dizer que pelo menos umas 85, 90 são ótimas. Então é um trabalho que, apesar de não ser totalmente regular, eu gostei muito, me diverti lendo. Levei aí, acho que quase um mês para ler, porque né, são várias historinhas e não é legal ler de uma vez só, porque você acaba esquecendo, né? Então eu li, depois reli para fazer esse vídeo, né? Reli por cima, né? Dei uma folhada para fazer o vídeo e curti bastante esse Batman preto e branco. E daí uma coisa, já que eu sempre coloco uma música ao final, ou um disco, enfim, como o Batman é um personagem no ar, né, aquela coisa meio clubes de jazz, aquela coisa meio uma cidade esfumaçada, eu lembrei desse álbum aqui, do George Gershwin, né, o Rhapsody in Blue, e o Americano em Paris. É um álbum mesmo, né? Mas como esses jazz grandes, cada lado só tem uma música. Esse disco aqui é muito bacana. Desse selo Joker e tal, que o pessoal fala bastante também, que é super legal. E George Gershwin é muito legal. Bom, tanto que esse Rhapsody in Blue, no Fantasia 2 do Disney, tem uma animação sobre essa música desta versão aqui. E eu acho que de alguma maneira tem a ver com esse Batman que é o Batman mais tradicional, né? Que está numa cidade esfumaçada e tal. Não casa com todos os Batman, né? Vamos fazer o certo. Não casa com todos os Batman que tem aqui, mas casa com boa parte deles. Então acho que o George Gershwin tem tudo a ver com o Batman preto e branco. Opa! Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Se vocês puderem dar um clique aí no canal, fazer essas coisas aí que vocês já sabem fazer, é isso. Até mais, galera!